Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Larcult. Eu sou o El. E eu sou Lígia, e no vídeo de hoje Falaremos sobre um filme que mistura humor, ciência, solidão no espaço e ainda assim consegue te emocionar. Devoradores de Estrelas chegou neste mês de março aos cinemas. E as comparações com filmes como Interestelar, A Chegada e Perdido em Marte são inevitáveis. Mas será que realmente ele entra nessa briga? E mais importante, ele é só mais um sci-fi genérico ou tem algo realmente especial aqui? Fica com a gente até o final porque hoje a gente vai te contar por que esse filme pode te conquistar. Depois da vinheta. Mas se você ainda não assistiu ao filme, fica tranquilo que separamos esse vídeo em duas partes. A primeira parte não tem spoiler, então você consegue assistir tranquilo que a sua experiência não será prejudicada. Já a segunda parte conterá spoilers, mas fica tranquilo que vamos te avisar. A história acompanha um homem que acorda sozinho em uma nave espacial, sem memória, sem saber quem ele é e muito menos o que está fazendo ali. Conforme sua memória retorna lentamente, ele descobre que foi enviado em uma missão que tem como principal objetivo resolver o enigma por trás de uma misteriosa substância que está fazendo o Sol se apagar. E quem é esse homem? Seu nome é Ryland Grace, um microbiologista que em determinado momento acabou sendo expulso da academia e se tornou professor de ciências. Por ser um especialista em micro-organismos, ele acaba sendo recrutado para o projeto Hail Mary. E o que é esse projeto? Não sei. O Sol está se apagando e isto é um fato. Para piorar a situação, os humanos perceberam que essa substância está devorando estrelas de outros sistemas solares, com exceção de uma chamada Tau 7, que fica a 11 anos-luz da Terra. A missão consiste em ir até Tau 7 para entender por que ela é a única imune e quem sabe coletar informação suficiente para salvar o nosso Sol. Devoradores de Estrelas é dirigido pela dupla Phil Lord e Chris Miller, que você já deve conhecer por animações incríveis como Homem-Aranha no Aranhaverso e Uma Aventura Lego. Ou seja, os caras sabem misturar emoção, humor e ritmo como poucos. Enquanto o roteiro é do Drew Goddard, o mesmo de Perdido em Marte. Inclusive, ambos os filmes têm o roteiro adaptado dos livros do escritor Andy Weir. Quanto às atuações, o destaque absoluto vai para o Ryan Gosling, que interpreta o Professor Grace. E dá pra dizer que ele carrega o filme nas costas, mesmo havendo outros personagens muito importantes no núcleo do filme. Inclusive, como boa parte do filme ele está sozinho em tela, isso acaba exigindo um pouco mais de desenvoltura do ator. Ele consegue ser engraçado, vulnerável e heróico, tudo ao mesmo tempo. É aquele tipo de atuação que faz você se conectar com o personagem rapidinho. E a Sandra Hüller também está incrível como a personagem Eva Strad, a líder da Força Tarefa. Uma personagem fria e rígida na superfície, que responde secamente sempre que pode, como uma pessoa que não tem tempo a perder, mas que claramente carrega um peso gigantesco nas decisões que precisa tomar. O gênero ficção científica está presente, porém sem se levar a sério demais. E esta leveza é um charme nesse filme. Ele explica alguns conceitos mínimos necessários para o entendimento da trama, mas sem aquela obrigação de se aprofundar demais, o que torna os diálogos menos expositivos, bem diferente do que o Christopher Nolan costuma fazer em seus filmes. Aqueles diálogos robóticos, isso não existe aqui. As situações e os diálogos são plausíveis e você imagina, poxa, esse daqui é um diálogo real, não é uma coisa que o roteiro acrescentou aqui para tentar me explicar alguma coisa. E sim, é aquele clássico humanidade à beira do colapso, missão impossível, sacrifícios, tudo que a gente já viu. Mas o diferencial aqui não é a história em si, é como ela é contada. E é aí que o filme começa a te ganhar sem você perceber. O filme consegue transitar entre comédia, tensão e emoção de um jeito muito natural. Tem momentos que você ri, logo depois você está tenso, e se você é uma pessoa um pouco mais emocionada como certas pessoas, bem, você vai chorar. Um ponto forte do filme são as imagens absurdas do espaço. Imagens belíssimas que te deixam vidrados, sem fôlego, e eu tenho certeza que muita gente vai utilizar como wallpaper. Outro ponto forte do filme é a trilha sonora. Ela não se faz presente o tempo todo, mas é crucial nos momentos emocionantes do filme. E talvez o maior diferencial é que esse não é apenas um filme sobre salvar o planeta. Na verdade, eu acho que o gênero ficção científica é muito mais um plano de fundo para algo muito maior. É sobre conexão, sobre empatia, sobre o que significa ser humano. Bem, e para você que ainda não viu o filme, vale a pena ir ao cinema? Com toda certeza. O filme é belíssimo, é engraçado, é emocionante, você não vai se arrepender. E aqui vai uma sugestão. Não vá assistir ao filme comparando com outros filmes do mesmo gênero, como por exemplo Interestelar ou Perdido em Marte.
Esse filme é único, você vai adorar, então aproveite. Muito bem, a partir de agora o vídeo conterá spoilers, então fica por sua conta e risco. E se você vai sair desse vídeo agora para não receber spoilers, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber as notificações. Já que agora podemos mencionar cenas específicas, vale muito a pena elogiar a montagem desse filme. Como o filme nos apresenta esses dois momentos, seja no espaço e aqui na Terra, um no passado, um no presente, a montagem é crucial para manter o ritmo do filme. Até porque esse é um filme longo, ele tem praticamente 2 horas e 40 de duração, então a montagem mal feita tornaria esse filme cansativo. Essa transição entre cenas, transição entre ambientações, ajuda a manter a nossa atenção e o ritmo. Dentre as cenas que se passam na Terra, vale a pena destacar 3 momentos. Temos a fase inicial, onde mostra o recrutamento do Professor Grace, deixando de dar aula para crianças e participando do projeto Hail Mary. Esse é um momento bastante leve e vemos aquela interação bem dinâmica do Professor Grace com o agente ou segurança Call, interpretado pelo Lionel Boyce, que tem uma atuação discreta, mas cumpre bem o seu papel. Temos também uma outra cena que mostra o desenvolvimento da personagem Stat. Este trecho nos mostra um momento raro de leveza da personagem, em que protagoniza um momento belíssimo no karaokê. E aqui vai uma curiosidade. Essa cena não era para existir, mas o Ryan Gosling sabia que ela cantava. Então ele falou com o diretor e pediu para que colocasse essa cena no filme. E ela foi lá e deu um show. Outro ponto forte dessa cena é quando a personagem percebe o que aquelas pessoas estão abrindo mão para realizar a missão. E é nesse momento que ela se sente mais leve para estar mais próxima dessas pessoas. Destacamos também o momento que mostra um acidente que acabou vitimando boa parte da equipe, fazendo com que uma vaga ficasse aberta. Essa vaga que apenas o Professor Grace, pela sua experiência, poderia preenchê-la. O fato é que a missão concede apenas uma passagem de ida para os astronautas, ou seja, ir nessa missão significaria abrir mão da própria vida. E esse é o momento que vemos um lado muito verdadeiro do personagem, o medo de morrer e aquela pergunta, por que eu deveria me sacrificar? Mesmo sendo solitário na Terra, o Professor Grace se recusa a ir na missão. Isso faz com que a Strat precise tomar a decisão de enviá-lo mesmo contra a sua vontade. Isso nos mostra que o personagem nunca quis ser um herói, mas no fim, acabou sendo. E agora chegamos no ponto alto do filme, o Rock. Vamos falar a verdade, o filme vira outro quando o Rock aparece. Essa amizade improvável é o coração da história. E o mais incrível é como o filme constrói essa comunicação entre eles, sem pressa, sem forçar, e quando você menos percebe, já está completamente investido. E aqui podemos fazer um paralelo com o filme A Chegada. Temos um ser humano precisando se comunicar com um alienígena. Mas claro, os cenários são completamente diferentes. No filme A Chegada, toda a interação entre humano e alienígena é regida por um sentimento de desconfiança. Afinal de contas, não sabemos se eles são uma ameaça ou não. Aqui nesse filme, como tem um tom muito mais leve, isso dura pouquíssimo tempo. E você logo percebe que a interação entre eles será muito mais de cooperação. O Rock é simplesmente uma das melhores coisas desse filme. E olha que é um alienígena que nem tem rosto. Na verdade é uma pedra que tem vida e é um gênio. E tem 5 patas. Mas é uma pedra. Eu sei que é uma pedra! Acha que eu não sei o que é uma pedra quando eu vejo uma pedra? Os produtores do filme entraram em contato com o escritor dos livros para saber um pouco mais sobre a fisiologia do Rock, como ele se movimentava, tudo para tentar trazer a maior imersão possível e tentar ser fiel também ao que está no livro. Além disso, eles tiveram uma preocupação na construção do Rock para que ele não se assemelhasse a uma aranha. Até porque as aranhas, infelizmente, são bichos incompreendidos, então a maioria das pessoas vê na aranha um objeto de repulsa, e aqui o objetivo era fazer com que o Rock fosse amigável. Outro ponto interessante é o efeito prático utilizado no Rock. É uma marionete controlada pelo ator James Ortiz, que também dá voz ao personagem. A comunicação entre o Professor Grace e o Rock até que é bem construída, usando sons, linguagens, frequências. O filme bate muito na tecla de que, mesmo sendo completamente diferentes, eles conseguem se entender. E mais do que isso, confiar um no outro. E claro, temos várias cenas emocionantes aqui nesse filme. Podemos mencionar o momento em que o Rock oferece o combustível necessário para que o Grace pudesse retornar ao planeta Terra. Esse momento é bastante emocionante, pois vemos que o Grace já havia aceitado o fato de que não conseguiria retornar, e agora o Rock oferecendo a ele essa possibilidade, ele simplesmente fica muito emocionado, e eu tenho certeza que você assistindo o filme também ficou.
Uma outra cena emocionante, que com certeza se você estava se segurando para não chorar lá atrás, chorou aqui, é com a suposta morte do Rock. Essa cena é muito forte porque a gente vê o desespero do Rock tentando sair do casulo para salvar o Grace e posteriormente a gente vê o Grace acordando e seguindo os rastros que seriam do Rock. E ali a gente só tem uma certeza, ele morreu. Mas depois o filme recompensa a gente com o Rock retornando com toda a energia. E então temos aquela cena de despedida entre os dois personagens, e de fato parece uma despedida, parece que o filme está se encaminhando para o final, e aí descobrimos que na verdade não. O que eu achei ótimo, por mim teriam mais 2 horas de filme. Durante o caminho de volta para casa, temos aquela problemática do vazamento na nave, e esse é o momento que o Grace precisa salvar o Rock. E a essa altura do filme, a gente já estava tão imerso assim na amizade entre os dois personagens que havia esquecido completamente da ideia conceitual e inicial da missão, que era enviar as sondas. Nesse momento parecia que o Grace precisava de fato voltar para levar essas amostras de volta ao planeta Terra. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E agora nós vemos o Grace tendo que tomar uma difícil decisão. Voltar para a Terra com as amostras ou salvar o Rock? O ponto importante aqui é que ele tinha combustível, inclusive o combustível que o Rock deu, apenas para uma viagem. Ou seja, já dava para perceber que o roteiro estava se encaminhando para que ele fosse salvar o Rock. E como a gente havia esquecido completamente da missão original, que era enviar as sondas, parecia que ele teria que escolher entre salvar a humanidade no planeta Terra ou ele salvar o seu amigo. E aí não parecia uma troca equivalente, né? Então eu torci um pouco o nariz, confesso, no momento, dizendo, poxa, não faz sentido também, por mais que a amizade dele seja muito bonita, ele abrir mão de toda a vida na Terra para poder salvar o Rock. Mas é aí que o filme mostra ele enviando de volta as sondas, nomeadas os 4 Beatles, inclusive, é uma referência engraçada do filme, e vai em direção ao Rock para salvá-lo. Nós vemos que o Rock estava disposto a sacrificar sua missão para salvar o Grace, então nada mais justo que ele retribuísse esse favor. Aqui já não é mais sobre a missão, é uma decisão totalmente emocional. E chegamos ao grande final, em que vemos que o Grace consegue salvar não só a Terra, mas também o planeta do Rock. Também vemos que ele continua exercendo a profissão de professor e fica um final aberto, a gente não sabe se ele vai voltar ou não para a Terra. O filme é sim muito bom, mas claro, tem algumas coisas que podem incomodar algumas pessoas, principalmente se você for assistir esse filme tentando levar ele a sério demais. Devoradores de Estrelas pode até não reinventar o gênero ficção científica, na verdade ele faz um feijão com arroz bem feito. E diria inclusive que esse não é necessariamente um filme de ficção científica. Ele possui elementos sci-fi, mas na verdade o foco maior do filme está no relacionamento e na amizade entre os dois personagens. Mas esse filme consegue entregar algo que poucos conseguem hoje em dia: emoção genuína. É aquele filme que te faz rir, te deixa tenso e no final te faz refletir sobre humanidade e amizade, bem como o nosso lugar no universo. E essa é a nossa reação ao filme. Agora conta pra gente aqui embaixo nos comentários, você chorou vendo esse filme ou segurou até o final? Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vem fazer parte do nosso Lar Cult. Esse projeto está só começando, mas eu garanto que vem muita coisa boa por aí.